Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Gabriela e hoje vamos fazer o vlog de leitura da Canção dos Dragões Perdidos. Eu tô muito animada para ler esse livro porque, como terminou o primeiro, foi chocante, né? A gente viu que o Rei Abutre ainda está vivo, a Kizari é filha dos dois, então assim, o Rei Abutre está com a Kizari, né. Então, assim, muitas coisas para desenrolar nesse livro aqui. Teve uma live, né, que eu participo do Clube do Livro, Chá de Dragões, e todo mês lá tem live com alguns convidados. E quem foi a convidada do mês, né, deixa eu pegar aqui, foi as 2 tradutoras. Mas elas não podiam dar spoiler, não podia falar nada. Aí a gente falou, reduz o livro em uma palavra. E elas falaram que foi emocionante, angustiante. Então, assim, eu não sei nada, não sei spoiler, não sei nada, não pesquisei sobre. Então, assim, vamos ver o que vai sair daqui. Assim, o livro tá belíssimo. Ai, eu achei essa dedicatória muito linda. Eu amo livros assim, gente, edição especial, edição capa dura. Desenhado. O primeiro também, né, não sei se já viram o primeiro. Vou pegar aqui pra vocês. O primeiro também é belíssimo. Eu comprei o primeiro pela capa, tá. E aí eu gostei da história, não foi um 5 estrela, tá. O primeiro é meio confuso, né, é o mundo ali, mas depois que você pega o jeito, vai. Mas, vamos para o vlog de leitura, né. Então, aqui a gente tem alguns povs, pelo que eu tô vendo, tem o POV do Kaan, tem o POV da Veia, tem o POV da Raven, tem o POV da Kizari, tem o POV do Green, que é o braço direito do Ken, tem o POV do Piroque. Gente, a quinta série que está em mim. Toda vez que lê esse nome dá risada, tá. Eu acho ele muito engraçado, acho que ele é o cômico, né, de que todo livro tem, né, e ele é o alívio cômico daqui. Então começamos o livro com o POV do Kaan, ele tá apreensivo, porque a Raven foi lá atrás da vingança, né, foi atrás do Hank para vingar a morte da Essie, para vingar, a Lyri, para vingar todos ali, né. Ela tem os motivos dela para essa vingança, e eu amei essa vingança. Então, a gente vê que o Kaan tem ele chama de órfãos, e essas criaturas tem até aqui ó, é o Borge, tá vendo? Essas criaturas ajudam ele a encontrar, troca informações. Aí, por encontrar informações, qualquer que seja, por uma memória, e ele gosta de uma memória dolorida. E aí, o Kaan pede para ele encontrar a Veia, a Kizari e o Ruam, que é o que faz as runas deles. Rune, acho que esse é o nome. Espera aí. Aqui a gente chama de alquimista. É mesmo aquele de runa lá de Quarta-Asa, que a gente vê lá em Quarta-Asa, é a mesma vibe. Então ele pede para ver a Kizaria, a sobrinha dele, né, informações, a ver a irmã e o Ron alquimista. E aí a gente passa por uma memória dele de quando ele era aprendiz, quando ele era pequeno, e ele fala que o Ron tá sendo julgado, tá numa masmorra para ser julgado pelo Triconselho. Por quê? Vamos descobrir ainda. Aí corta para um capítulo da Kizari. Vocês lembram que lá atrás a Kizari estava na prisão e chegou uma cotovia para ela, certo? Que é a Pre. Ai, gente, eu fiquei tão feliz. E aí aqui, ó, ela tá vendo, ó, a letra da Pre, tá vendo? A cotovia Pre. Então ela tá conversando com a Preta, tá abrindo aqui, ó, mensagem que não precisa, eu preciso de você, que ela escreveu pra mãe dela, né, Eluin, e aí a Raeve, que é a Eluin, responde: "Não, você não precisa". Agora, uma coisa, quem sofre mais? Raeve
ou Elohim? É aquilo que eu falei, ó, já foi um POV do Kaan, um POV da Kizari, agora a gente tá um POV da Aveia. Então, aqui a gente tem a Aveia, ela vai caçar alguma coisa. E essa coisa que a gente sabe é um bracelete. E aí, esse bracelete tá com uma troglo... Ai, gente, não sei. Trogovelos, trogo... Eu vou colocar aqui o nome certinho, tá? Pra vocês. Então, ela vai caçar esse tesouro lá e corta. A gente pula pra Raeve. Então, assim, eu acho que vai ser um pouco cansativo, porque fica cortando esse monte de POV, eu acho que numa hora vai chegar, vai ser cansativo, porque é sempre assim, você quer saber uma informação que ficou lá atrás, aí corta pra uma coisa nada a ver e volta o fluxo, entendeu? Aí às vezes você já até esqueceu o que o que era lá atrás, né? O que você entendeu lá atrás, as respostas que você precisa, e aí morre, né? Mas vamos ver como vai ser. E aí a gente tem a Raeve e a outra. Porque quem assumiu pra vingar o REC foi a outra. A Raeve tá lá, né? No fundo, escondidinha. Então, quando a Raeve acorda, a outra, trucidou o REC, não sobra mais nada dele. Então, o que que ela vai fazer? Ela enrola ele no tapete, vamos jogar lá no lago. E aí, ela vai chegar até esse lago. E nessa de troca, a Raeve, a outra tá dando algumas memórias pra Raeve, pra ela lembrar aos pouquinhos, dando dose, um pouquinho do passado da Elohim. E aí, quando a Raeve acessa essas memórias, né, ela fala: Nossa, eu não sou mais essa criança, né? Eu não sou mais essa aprendiz com tanta paixão, fúria. E ela fala que ela é uma casca vazia, que não tem mais nada que sobra nela. Por isso que eu falo, gente, quem sobra mais? Elohim ou Raven? Aí corta, vai pro POV da veia. Olha, vamos ver. Então a veia consegue fazer a troca, ela troca esse bracelete que ela quer, né? E aí ela vai embora, certo? Vai até lá o ponto de encontro que ela tem para ir embora. Chegando lá, não tem ninguém. Ela cai numa armadilha de quem? O irmão dela, o Tirof. Ai, gente, eu não sei quem é pior desses irmãos, tá? Não sei mesmo. E aí ele apunhala ela tá ferida e manda o dragão comer ela. Só que o dragão não come ela, o dragão pega ela e voa com ela. Até esse momento. Tem uma pessoa chamada Utris ajudando a Raev a descartar o corpo do Rek, né? Eles vão jogar lá num lago. E aí, teve o julgamento ali do Ran e ele foi condenado e ele vai ser jogado aonde? Nesse mesmo lago que lá tem uma criatura. Então, os dois estão indo para o mesmo lugar. A Raev e esse Utris e o Kaan, Piroque e o Ran. O Ran é irmão do Piroque. Então, vamos ver. Nesse meio do processo, né, o Kaan manda uma cotovia pra Raeve. Ai, gente, ele é tão lindo. Ai, sério. Olha, meu coração tá assim. Kaan, Kaan. Quem tá em primeiro, quem tá em segundo? O Riz ainda continua em primeiro, sabe? Mas o Kaan tá ali, ó. Pau a pau. O jeito que ele cuida dela, de todos ao redor dele. Também o dragão dele, né? O Rigon. O jeito que o dragão dele também cuida de todos ao redor, ali da Lyri, da Fundífera, do Piroque. Ai, é muito linda essa proteção deles, que é uma proteção mesmo. E eu esqueci de falar um ponto importante, porque a Veia foi nessa missão, foi para pegar o diário de Elohim. Elohim. A que a gente viu lá atrás, lá no primeiro livro. Aqui, todas aquelas passagens do diário tá em algum lugar que aí a Veia quer achar ele. Então a Veia lê e descobre que o verdadeiro pai da Kizari é o Kaan, não é o Tirof.
Então, ela tá com esse diário no peito dela, ali na barriga dela, enrolada nela, guardada as 7 chaves. E eu esqueci também de falar de uma coisa, que foi previsto muitas quedas da lua. Então, todo mundo tá, querendo entrar lá nos portais do Triconselho, lá na cidade do Triconselho, porque acham que lá é protegido, e é protegido mesmo. Das quedas da lua, porque tem umas runas que alguém gravou ali que protege. Então toda a população tá querendo entrar na cidade, passar por esses arcos para ficar lá protegido, porque todo mundo já sabe que vai ter essas quedas de lua e não vai ser uma, vai ser muitas luas. E muita gente, os almiriscos já previram essa queda de lua. A fera que tem no lago se chama Abissíria. Então ela luta ali, tá lutando contra essa criatura, para ela não poder pegar o Kaan, o Piroque, o Ram, do barco. Porque, como eu disse, o Ram foi jogado para ser comida dela mesmo. E aí eles estão numa missão de resgate. E aí, no primeiro momento que a Raeve olhou o Ron, ela achou que era o Piroque. Ela falou: "Ai, mas esse meu coração, que se importa demais". Eu dei muita risada nisso, porque ela finge que ela é durona, mas ela é muito fofa, gente. O coração dela é muito mole. Que pena que ela não conseguiu ficar perder todos esses anos da Kizari, né? Porque ela seria uma ótima mãe. O Kaan é um ótimo tio. A Kizari ama esse tio dela e mal sabe ela que é o pai dela. Então, todo esse julgamento do Ron é porque achavam que ele tinha roubado um tal de O Livro de Void, que tem várias runas, tem várias coisas, e dizem que foi escrito pelo deus do Éden. Então, ali ele se junta, né, depois de lutar ali com o bicho do, do lago, e aí eles vão adentrando, né, lá a cidade do Triconselho. Aí eles entram na sala que tem o livro do Voya, tá lá, Void. Tá lá. Aí o Hunter fala, tá vendo? Eu disse que não tinha pegado, né, esse livro. E aí, ninguém consegue pegar esse livro, né? Dizem, né, que ninguém consegue pegar esse livro, porque se pegar esse livro, morre. Só que quem consegue pegar esse livro? A Raeve. Então ela consegue pegar esse livro. E outra curiosidade, dentro da cidade do Triconselho, ninguém consegue ter poder, né? Só eles podem ter poder, só eles podem, poder não, né? Falar com os deuses, né? Ouvir as canções. Mas a Raeve continua escutando. Ninguém consegue, além do Triconselho, mas ela consegue. Por quê? Não sei se vão responder isso. E aí a gente tem um POV do Green. Aqui, ó. Eu acho essas imagens aqui, que tem com todo o capítulo, muito bonitas, tá? E aí, o Green, ele tá numa missão de pegar um ovo de Seifa Satri. E aí, a gente tá acompanhando essa missão dele. Mas, assim, ainda não fez nexo com o que tá rolando lá. Mas vamos ver. Então a cidade está um caos. Eles estão tentando sair da cidade, muita gente está tentando entrar, os soldados estão tentando barrar ali as pessoas. Assim, tá um caos. E aí, nessa que elas estão tentando sair, a Raeve vê alguém do Triconselho. E aí ela luta com ele, desse Triconselho. Só que ela não conseguiu terminar, né, de esvaziar os pulmões dele, né? Porque o Ran usou o sangue do Kaan para abrir um buraco na muralha, né? Para eles poderem passar. Então ele tá desmaiado. Então o Ran, que tá capenga, xoxo capenga, tá carregando o, o Kaan junto com o Piroque. Tá sendo, assim, bem engraçado e triste ao mesmo tempo, porque o bichinho tava lá, xoxo, capengo, já tinha apanhado, se torturado, e ainda ele tá tirando forças pra carregar o Kaan. Então, é aquilo que eu falei, a gente tá vindo, ó, em um capítulo, em um POV, tal, tal, e pá, corta. Agora a gente tá no capítulo da veia. Aí, gente, o dragão lá,
recapitulando, tá vendo? Voltando. O dragão não comeu ela, pegou ela pelas garras e zarpou com ela. E aí, ele já estava bem machucado, tudo, e ele não conseguiu atravessar. Então, ele acabou se solidificando. Ele conseguiu pelo menos chegar a se solidificar. Tem muitos dragão que não consegue, aí que sai a pedra sangue, né? E aí ela entrou numa caverna, né? E lá já tinha soldados esperando ela. Por quê? Porque o rei Abutre sabia que ela ia pousar lá por causa da Amiscuri, né? E agora eu fiquei triste. Agora eu fiquei triste porque não era pra acontecer isso com ela. Tadinha, gente. Parar na mão daquele rei, ela vai ser torturada. Ela vai ser machucada. Vamos ver. Aí voltamos para o POV da Raeve. Então, eles conseguem sair lá da cidade do conselho e vão voar. Eles param aonde? Aonde? Na casa da tia do Kaan, onde tá a Lyri. Ali, ele tinha falado antes pra Raeve que a Lyri estava em segurança, só que ela não sabia onde. Então é esse lugar. E aí ela fala que essa tia, né, é muito parecida com a Veia. Então só muda que ela tá grávida e os olhos são azuis. Ah, eu achei muito legal, porque é a casa da mãe dele. Ai, gente, esse nome também, mãe, pai, eu achei muito legal também. E aí ela fica assim, né, chocada, tipo, Raeve? Né? Como assim, Raeve? Tipo assim, seu nome não é Raeve. Aí o Kaan fala, né? Ah, ela não se lembra. E aí ela tá muito apreensiva, né? Pessoas novas, lugar novo. E aí ela vai desbravar, vai andar pela cidade ali, pelo vilarejo, né? Pra ver o que tá acontecendo. Então, resumo de tudo que aconteceu até agora. A Raeve tá lá, né? Nesse vilarejo da tia do Kaan. E a Serene manda ela matar alguém. Então ela recebe uma missão. E nesse mesmo tempo, o Kaan e o Ron e o Piroque precisam achar alguém que leia o livro de Void, isso porque só uma pessoa conseguiu ler o livro de Void. E quem é a mesma pessoa que a Eve tem que matar. Então todo mundo vai para o mesmo sentido, né? Então a Eve sai de fininho para poder ir atrás nessa missão. Enquanto eles estão indo atrás dessa missão, mas ninguém sabe que é a mesma pessoa, né? Que eles têm que resgatar. Então a Rhaenyra chega lá, e aí lá tem um monte de soldado, e ela vê que eles não estavam esperando ela, que era um plano B, porque o Triconselho já estava esperando o Kaan. Então ela, chegando lá, ela vê que é um Pedis, é um menino, é uma criança que não passa nem de 10 fases, de 10 anos. Então ela não tem coragem de matar, óbvio, né? E ela pega esse menino e esse menino tem um ovo de dragão com ele, então ele tem um dragãozinho. E aí vai ao encontro do Kaan e o Kaan tá lá lutando com os soldados, né? Porque ele tá lutando com os soldados. Lembra lá que ele invadiu a cidade de Conselho, né? Então o Triconselho declarou guerra contra ele, contra o rei de Lume. Então, quando ele pisar fora ali do território dele, ele vai ser preso. Então eles conseguem, né? De arrasta de todos os soldados e consegue sair dali. Nisso, com a ligação de sangue, né, da Serena, ela fica torturando, né? Ela fica machucando a Raeve. Então o menino fala, né? O Avi, acho que é assim que fala o nome dele. Fala pra ela que ele consegue desfazer a ligação de sangue, só que ele tem que ir até o local que aconteceu essa ligação de sangue, para ele poder desfazer. E aí eles vão até esse local, né? Chegando nesse local, era uma armadilha. Ai, gente. Era uma armadilha. A Serene tá lá. Porque ela nunca se questionou, depois que ela acorda, né?
que ela estava fugindo com a Follow, a Seremi já estava lá esperando ela e, tipo, é embaixo da cidade, é baixa, né. Então, tipo assim, era uma caverna, como, né, que ela já tá esperando ela? E aí eles conseguem desfazer a ligação de sangue, mas a gente descobre, né, que a Seremi trabalha para o Rei Abutre, tá ali junto com o Rei Abutre. Então a gente tem o POV, né, da Kizara e da Aveia lá na prisão. A Aveia tá sendo mantida acordada, ela tem uma runa que não consegue fazer ela dormir para manter ela acordada, para poder entrar dentro da mente dela e arrancar as informações que ela que eles querem, né. E aí eles descobrem que a Veia levou o diário da Eluin com ela, só que ela deu pra Kizari ler. A Kizari leu, chorou. Ai, gente, foi muito triste. E aí o Rei Abutre dá uma coça na Kizari por vingança, porque ela é prole do Kaan, porque ele fez isso. E agora tá deixando a Veia dormir. Ai, gente, as duas estão sofrendo muito. Então, tipo assim, eu tô com muita dor delas. Eu acho que uma das duas vai de arrasta, viu? Eu tô achando, mas vamos ver o que vai ser agora. Gente, eu tava até agora chorando pela morte da S. Ela tá viva. A S tá viva. O Piroque precisou parar, em um lugar seguro pra poder cuidar do ovo, porque como eles iam pra cidade baixa, então o ovo faz muito barulho, né. Enfim, o dragão, né, que agora já é um dragão, que é um fundífera. E aí ele chega lá, a Reiva fala: "Só não sobe no alçapão". E aí ele escuta um barulho lá no alçapão e vai ver o que tá acontecendo. Mas ele falou assim: "Nossa, a Raven falou pra mim não ir lá, mas se acontecer alguma coisa com o ovo, né, com o dragãozinho, eu não vou me perdoar". Então ele sobe. E aí a Ace tá lá. Então a minha dúvida é: a Raven sabe que ela tá viva ou ela nem imagina que a Ace tá viva? Eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei muito chocada. Como que ela tá viva? Se a gente viu lá ela desfalecida. Vamos ver. Só queria deixar um comentário, porque eu tô muito triste, porque todo mundo foi capturado, né? O Kaan foi capturado, tá indo lá ao encontro agora do Rei Abutre. É... A Raven, tá, ela tinha conseguido sair de lá, tá indo pra lá agora. O menino também tá indo pra lá agora. A Kizari e a Veia já tá sofrendo lá nessa prisão. Então, assim. Ai, gente, muito sofrimento. Até o momento, eu tô achando a leitura um pouco arrastada. Tá sendo um livro bom, tá? Tá sendo legal. Mas esse POV, esse monte de POV, corta POV. Aí aconteceu tudo isso agora. Nesse capítulo, eles foram capturados, tal, tal, tal. Aí corta pro Green, lá, caçando o ovo. Não, minha gente, eu quero. Entendeu? Eu quero emoção, eu quero saber o que vai acontecer, se que o Piroca vai fazer, porque ele tá lá com a S, e a Raven nem sabe que a S tá viva, ou sabe, eu não sei. E o que tá acontecendo com a Kizara, com a Veiga, elas vão sair de lá. Gente, tá 70% do livro, essas mulheres ainda estão lá na prisão. Ai, ai. Tô só aquele meme, eu preciso de respostas, entendeu? Então, assim, falta 30% apenas e vamos ver quais vão ser as respostas. Ai, gente, é muito emocionante uma memória que eu tô vendo da Fallon com a Raeve o dia que elas conseguiram escapar. Ai, sério, ela falando pra Raeve viver, viva, viva a sua vida. Tem muita coisa ainda pra você viver, tem amor pra você descobrir. E quando ela acorda, a Fallon tá já desfalecida. Ai, gente, que triste. Oi, pessoal. Outro dia, ontem eu não consegui ler O Povo do Green, porque acabou com toda aquela confusão, né? E aí hoje eu estou lendo ele. Não sei vocês, mas eu leio no livro e leio no Kindle, né? Porque às vezes o livro fica pesado, né? Ele é muito grande. E aí eu leio no Kindle também. Então, vamos ver o que vai sair desse capítulo. Terminei o capítulo. Então ele entra na caverna da Ceifa Sabre. Ele foi lá para pegar os ovos, lembra? E chegando lá não tem ovos.
né, os ovos não estão mais vivos. Então por isso que ela é tão feroz, ela está de luto. Então ele consegue montar nela, eles criam um vínculo, e é isso esse capítulo. Então ele foi lá para pegar o ovo, ele sai com a Ceifa-Sabre prateada, Arra, o nome dela. Então agora a gente vai para o capítulo 76, que é a Raive. Ai gente, ela acorda e acha que é um sonho, que ela tá sonhando que ela tá na prisão, e acha que é a Fallon, que tá lá no canto da prisão, que é cabelo prateado, magra, no cantinho, e ela vai e abraça a Fallon, que ela acha que é a Fallon, mas não é a Fallon. Ela até fala que o cheiro ela reconhece, mas ao mesmo tempo é desconhecido. É a Kizari, né. Ai, vamos ver. Então ela se transformou agora na outra, a outra sumiu. Esse POV aqui é a primeira vez que eu tô vendo, Fita Prateada, capítulo 77. Que legal, gente, a Fita Prateada é a Ceifa Sabre que tá com o Green. Ela até fala aqui, tudo tem um lugar e um propósito, e algumas coisas sempre foram destinadas a acontecer. Legal. Agora vamos por um POV do Piroque. Então passamos pelo capítulo do Piroque, e ele tá bem quieto, porque ele foi levar o dragão, né, em segurança, o Grifo, em segurança, mas ele esqueceu de perguntar para onde o Kaan, a Raeve ia. Então ele tá bem quieto, porque ele não sabe onde as pessoas estão, ainda não mandaram notícia, ele tá bem preocupado. E ele tá cuidando do dragãozinho, tá alimentando ele com roedores, então ele não tá deixando faltar nada pro dragão. Pulamos para o POV da Raeve, então eu não sei o que que é, se é um sonho, se é uma memória, o que que é, que a Fallon morreu na prisão, e não lá nas planícies, né, não lá na neve com ela. E aí quando ela acorda, ela fala: "Ah, não foi isso que aconteceu, que ela morreu lá comigo". Aí eu fiquei na dúvida, se ela morreu de fato lá na prisão, e ela alucinou achando que a Fallon tinha saído, que a Rave alucinou achando que a Fallon tinha saído com ela, ou se ela só estava sonhando mesmo, só foi um pesadelo ali, não sabemos. Então ela desperta, né, desse sonho ou lembrança, ainda eu não sei, e a Kizari ainda tá no colo dela. Então ela faz carinho ali na Kizari, ela não sabe o sentimento, por que esse sentimento está dentro dela, que ela quer fazer carinho na Kizari, ela quer ver a Kizari sorrindo, ela quer ver, os olhos dela, ela não sabe por quê, mas ela sente essa proteção, assim, que ela tem que proteger ela a todo custo. Então, ela ouve passos no corredor e os guardas vêm pegar ela, mas todos desarmados. Aí ela pergunta: "Será que eles sabem que é uma armadilha pra eles?" E ela derrota ali, briga ali com os guardas, mas ela é atingida. Então, vamos para o próximo capítulo. Então a gente vai para o capítulo 80, que é o povo da Raeve ainda. Então ela vai, conduzida, né, à mesa, uma mesa de jantar, que lá tá o rei Abutre e o Kaan, só que o Kaan tá algemado, tá com, várias correntes que é para prender dragão. E aí ela descobre que o Flama é o Rei Abutre, né, que a Serena estava trabalhando para o Rei Abutre, enquanto ela achava que estava salvando as pessoas, mandando para o floreio, ela estava mandando para lá, para a prisão, aqueles ringues de luta. Eu fiquei bem triste com ela, porque ela descobrindo isso, e ele debochando dela, como você não prestou atenção nisso, como você não percebeu, e ela ficou muito triste com toda a situação. Aí vamos para o capítulo 81, que é onde ele mostra o diário de Elohim para o Kaan e para a Raeve. Então aqui que eles descobrem que a Kizari é filha deles, que do amor deles, da união deles, nasceram a Kizari. E é muito triste, gente, esse capítulo 81 é muito triste mesmo. Que ele lê todo o diário na frente deles, ele passa por todas as passagens, né, que ela fala que é meu irmão, desde perdiz, tudo.
E o ponto fraco da Raeve, que o Rei Abutre sabe, é as pessoas que ela ama. Então, a filha dela tá lá na prisão, ele fala, deboche ainda, fala, ela pode estar até já desfalecido, porque ela tinha levado uma coça, né, dele, então ela estava muito fraca, e acaba o capítulo assim. A gente vai pro POV do Rei Abutre, capítulo 82, que ele tá tendo uma conversa com a Seremi, que a Seremi fala pra ele descartar a cotovia de fogo dele, né? Ele chama ela assim, a Raef. E ele fala que não, que ela vai ser a rainha dele, que ela vai dar a prole dele. Tadinha, gente. Ela já sofreu tanto, né? Com esses irmãos Veigar. Só menos o Kaan, tá? O Kaan é meu protegido. E aí, a Seremi achou que ela ia ser a rainha, né? Então, por isso que ela fala pro rei Abutre se livrar logo da Raeve. Só que não, ele se livra dela. Ele leva ela pra fora e manda ela correr. É isso, ele manda ela correr igual o pai dele fez com ele. Aí a gente vai pro POV do Piroque. Ele acorda, né? Ele tava dormindo, ele até fala que ele acordou com uma coberta que não estava lá antes. Uhum, cortesia da S. E aí, ele acorda, ela não está. E ele acha muito estranho, porque a S só saiu uma vez, né, da casa e foi com ele. Então ela nunca saiu sozinha. Então chega uma cotovia e fala que o Griff estava agitado e não queria te acordar. Então saí para buscar comida e volto logo. E aí o coração dele ficou disparado, aí ele olhou pela janela. Quando ele olhou pela janela, ele viu lá esse. E aí um monte de covros ao redor dela. Então ele foi ao encontro dela. Nisso, teve o ataque dos covros, aí uns fundíveras lá das brumas, e aí a dragoa dele, né, a Mal, apareceu também, e aí ele foi atingido, e aí acaba o capítulo como ele foi atingido, é, a S mandando ele tomar o sangue dela. Fiquei com o pé atrás da orelha. Por quê? Porque nessa confusão toda, a S pegou fogo. E aí, ela pegou fogo. E aí ela apareceu de volta, normal. Só que coberta de cinzas. Aí eu fiquei, gente, ela é uma fênix? Ela é do Flama? O Flama fez alguma coisa com ela? Aí ele tomou o sangue dela, sentiu algo escaldante e apagou. Agora vamos pro POV do Kaan. Só um comentário aqui que parece que cada vez que eu apareço aqui eu tô mais triste. É porque, gente, tá mais triste. Tá chegando no final. Falta isso aqui, ó. Deixa eu até mostrar pra vocês. Falta isso aqui. Então, eu não sei o que vai sair disso aqui. Mais sofrimento, o que que vai acontecer, se a Veiga e a Kizaru vai conseguir sair, se não vai, como eles vão conseguir sair disso, porque a queda da lua tá se aproximando, né? Pode cair agora a qualquer momento as luas, né? Então, é porque até o Ave tá fazendo isso, né? O Ave tá, por enquanto, tá fazendo as runas de proteção da queda da lua. Por isso que ele não está aparecendo. É... Agora, no capítulo 86, o rei Abutre levou o Kaan para assistir o ringue, né? Então, ele vê uma jovem dos cabelos claros. Aí ele fica, não é Kizari, não é Kizari. E não é a Kizari mesmo, ele só tem esse pensamento que ela é filha de alguém, o amor da vida de alguém. Como ele pode estar fazendo isso, né? E aí, em determinado momento, entra a Raeve na arena de luta, né? E aí ela tá com os olhos pretos, né? Que a gente sabe que a Slatra assumiu. Então o pessoal tá lá, cotovia de fogo, cotovia de fogo. Aí o Rei Abutre fica falando umas coisas ali pro Kaan. E eles vão ter que lutar. Ele deu essa condição, tanto pra Raeve quanto o Kaan. Se você quer que a Kizari e a Veia sobrevivam, vocês vão ter que lutar. Gente, que doentio, que sádico, que. O que que ele tá ganhando com isso? Nossa, cada
cada capítulo que passa, eu não tô entendendo por que essa vingança mesquinha dele. O que que tem a ver destruir a família do Kaan? Uma coisa que o pai dele fez com ele. E ele não tem culpa, o Kaan não tem culpa pelo que o pai deles fizeram com os dois. O Kaan também é uma vítima, ele também não facilitou pro Kaan. Assim, vamos ler mais. Olha como é sujo, né? Porque ele tá esperando, os guardas estão esperando a Kizari morrer lá na prisão pra eles poder pegar o diadema, né? E dar pro Arkin, o Rei Abutre, né? Pra ele poder colocar na Rave. Nossa, nós estamos no POV, né, da Veia, no capítulo 87. E aí chega uma cotovia pra Kizara, enviada do Kaan, que tá assim: Me desculpa pela forma que nossa conversa terminou. Você veio me pedir ajuda e eu falei com você. Por favor, me perdoe. Onde você está? Eu vou até ir. Onde quer que seja. Entendo que talvez não queira me ver. Embora respeite isso, tenho um assunto para falar com você. Ao menos envie uma resposta para eu saber que está em segurança, Kaan. Ai, gente. Que tristeza. Depois da cotovia, né? O guarda é atingido. Por quem? Pela Uno, pela Amiscura. Então, elas estão fugindo agora, a Kizari, a Uno e a Veia. E quem aparece para ajudar elas, que elas se dão uma bifurcação, que fala? Mas não é bifurcação, né? É três. Então, tem um túnel com três passagens para elas ir. Mas elas não sabem qual ir. E aí, quem aparece? O condutor do destino. Aquele lá mesmo. O condutor do destino. E aí ele pede para ela seguir ele. E por enquanto é isso. Então, por enquanto, temos Veia, Viva, Uno Viva e Kizari, um pé lá, um pé cá, entendeu? E eu achei muito curioso porque o condutor do destino começa a lamber a cabeça da Kizari. A Veia até fala que parece um animal de estimação. Por que ele tá fazendo isso? Eu não sei. Vamos ver. Agora, o capítulo 88 é um povo do Kaan. Então, nesse capítulo, eles têm que lutar, né? Lembrando que o Kaan está machucado, né? Que o Rei Abrupto deu uma facada nele antes dele entrar no ringue, né? E quem tá lutando é a Slatra e o Kaan. Aí eles derrotam lá os Hazar e tem que lutar entre si. E aí, a Slatra em um momento fala assim: Quando eu vir a Eve, diga a ela que meu coração ainda bate junto ao dela, que estou esperando que ela venha me encontrar. Ele fecha os olhos e tem um brilho prateado. Aí a Rave volta. E aí tem dois fios prateados nas mãos delas. Da Rave, né? Na mão da Rave. O que que é esses fios prateados, hein? O que que eles significam? Porque eu achei que teve um povo lá, fios prateados, que tava com a dragoa. Não, a dragão do Green. Achei que tinha sido isso, mas não é. Então, o que que esse fio prateado, essa fita prateada significa? Então a Rave vai beijar ele, né? Com vontade. Ainda faz assim, ela me beija, três pontinhos, com vontade. E ela fala que também ama ele e começa a montanha a tremer. Que ele para lá, parece a queda da lua. Então, será que já tá tendo a queda da lua? Aí ela fala: Vem, vamos fugir daqui, né? Vamos pra algum lugar. E aí ele fala: Mas quiseria veia. Aí ela falou assim: Se quiser que ela saia da prisão, nós dois vai ter que tirar elas de lá. O Rei Abutre não vai soltar elas. Ela sabe muito bem disso porque ela já passou por isso, né? Ele não libertou a Fallon. Ele só usou ela, a Fallon, né? Contra ela, mas não libertou ela.
E aí ela fala com o Ignis, com o deus do fogo. E aí acaba o capítulo. Que eles percebem que ao mesmo tempo estão presos em uma jaula com uma fera solta. Porque lembra que o Avi fez as runas contra a queda da lua? Então não tem pra onde eles saírem. Então todo mundo tá preso no mesmo lugar. E agora a gente vai com o POV da Raeve, capítulo 89. Amigas, capítulo 89. Bulden e Ignos dão as mãozinhas e começa a destruir tudo. Destruir tudo. E quem aparece no rolê? Rigun. Até parece que ele ia deixar o Kaan bloquear o laço deles e ele não ia atrás deles. Até parece. Amigas, agora entramos no 90 em diante. E o que acontece aqui? Elas conseguem fugir. A Veia, o POV 90 é o da Veia. Elas conseguem fugir, saem da caverna, né? Saem ali da montanha. E a Uno fala, vai se esconder. Aí a Veia não entende ela falando, vai se esconder. Mas o que acontece? Uhum, isso mesmo. O diadema começa a sair, que tá na Kizari, né? Começa a sair filetes de luz e se solidifica em um homem. O Kaelis. No capítulo 91, o povo do Kaan, aqui eles vão se separar porque a Rev quer ir ao encontro da Kizari, né? Que agora ela sabe que ela é mãe, que a Kizari é filha dela, que o Kaan é o pai da Kizari, né? E o Kaan vai atrás do Rei Abutre, porque eles acharam que tinham conseguido matar o Rei Abutre, mas não tinha, pessoal. Vaso ruim não quebra. Então, nesse momento aqui, eles se separam. Então, no capítulo 92, o povo da Hevik, né? Que ela vai ao encontro ali das celas, só que ela já encontra o guarda ali, né? Desacordado, vê o botão que a Uno deixou pra trás, né? Pra indicar que a Uno ajudou elas a fugir e liberta os prisioneiros, né? Joga a chave, né? Para os prisioneiros se libertar e ela vai ao encontro da Kizari. Então, no capítulo 93, tem um POV bem curtinho do Kaan, só falando que o Rigun quer vingança por ele, né? E pela família dele, é bem curtinho. No 94, temos o POV da Raeve, que é bem curtinho também. Quem aparece para ajudar ela é a Lyri, então ela sobe na Lyri e vai ao encontro da Kizari. Então, no capítulo 95, é o POV do Kaan. Então, ali tem uma briga, né, entre o Kaan e o Rei Abutre, entre o Pássaro de Flama e o Rigon. E o Pássaro de Flama dá um monte de bicada no Rigon. O Rigon tá bem machucado, mas o Kaan consegue, ó, degolar, tirar a cabeça do pescoço do Rei Abutre. E lembrando que tudo isso, as luas estão caindo, tá? As luas já estão despencando do céu. Então, a Raeve agora, no capítulo... Ih, já até me perdi, gente. 96. A Raeve agora tá indo ao encontro da Kizari, mas por causa dos diademas, né? Do diadema, né? Dos filetes de luz que tá saindo, elas não conseguem chegar, nem ela nem a Veia consegue chegar na Kizari. Aí ela pede ajuda a Claude ajuda ela pra chegar na Kizari. Aí ela vê o Celes, ele não tá solidificado, né? Ele tá translúcido ainda. Então, é os fechos do diadema que tá fazendo ele aparecer. Então, ela consegue chegar na Kizari, né? O Kailis permite que ela chegue na Kizari, porque ele olha no fundo da Raeve para dar permissão. Ele concede a permissão, e aí ele volta, né, pro diadema. E é muito bonito esse encontro delas, porque ela fala: Kizari, você está aqui. Ai, é muito bonitinho. E desmaia, a Kizari. Desfalece. Não, mas só desmaia mesmo. No capítulo 97, o Kaan tá querendo chegar perto do Rigon. O Rigon tá muito ferido, ele tá muito machucado. E o Kaan também desmaia. Ele tá muito cansado e também desmaia. Junto com o Rigon. Então a gente não sabe até agora se o Rigon sobreviveu ou não. Então, o capítulo 98
Eh, a gente tem aqui um POV do Ave, a Raeve, né, POV da Raeve, 98, conversando com o Ave, ele tá bem. O condutor de destino é meio que um animal de estimação dele, eu achei isso muito legal. Ela tentou consertar a Pre, né, aqui ó, mas ela até acrescentou uma mensagem a mais: "Você é mais forte do que jamais fui". Só que a Pre não tem mais ativação, não vai ativar mais. Então nesse momento, aqui a gente tem Rigon, não sabemos o que aconteceu com ele. Kaan acorda e a primeira coisa que ele pergunta é o Rigon, daí ela fala: "Agora não, agora sim, eu quero saber o que aconteceu com o Rigon. Eu quero saber se ele tá vivo, se ele, entendeu, sobreviveu, se os ferimentos dele foram curados. Eu quero saber o que aconteceu com ele". E voltando. E então esse capítulo é isso, uma conversa aqui delas, Kizari tá desmaiada ainda, mas tá dormindo, tá bem, né, ela fala que os ferimentos do Kaan é superficiais, né, dá pra ver, mas da Kizari não. Então acho que é o diadema, né, que suga todas as forças delas. E aí a gente tem um POV da Eluin no passado. Eu achei bem legal esse capítulo, porque mostra ela no parto da Kizari. Então tudo como ali tudo aconteceu. Então aqui o Tyrion descobre, é Tyrion, né? Tyroff? É Tyroff. Descobre que a Kizara não é filha dele mesmo, né, que ele chamou uma liga-sangue. Então ele tira o diadema dela à força, né, e já coloca na cabecinha pequenininha da Kizari. Ah, é muito triste, sério. Então ela estava morrendo, porque a gente sabe que se tirar o diadema, morre. Aí nesse momento, a Slatra pega ela e leva ela pro céu e elas se solidificam. Eu achei ele muito covarde, porque ele pegou a Kizari e fez ela como escudo humano pra a Slatra não machucar ele. Você acredita nisso, gente? Nossa, tô doida pra ver essa vingança, hein? Tô doida. E aí a gente tem um POV bem curtinho da Raeга, ó, é bem curtinho, falando que ela vai se vingar do Tyrov, por Kizari, por Slatra e por mim mesma. E aí a gente tem um epílogo. Nesse epílogo aqui, gente, nesse epílogo aqui, a Seremi ressuscita o rei Abutre. Uhum. Ela fala que ele vai ser escravo dela, tal, que vai se submeter a ela. E ressuscita o rei Abutre, mas não ressuscitou a mulher de cabelos ruivos que estava com ele, que é quem? O pássaro de Flame. O pássaro, na hora que ali que eles estavam morrendo, né, depois de lutar com o Rigon e o Kaan tirar, né? E depois do Kaan tirar a cabeça do pescoço. É, é isso mesmo. Eu parei pra pensar no minuto. A cabeça do corpo, né? É... E aí temos um pássaro que se transforma em uma mulher, certo? De cabelos ruivos. É a S? Será que esse pássaro é S? Porque quem tem cabelos ruivos aqui é S. E aí acaba ela falando assim: uma alma escura especial me falou que talvez você passasse por aqui. A Edel Nevan. Uhum. O irmão da Rave. A lua dele também caiu. E aí, gente, as luas caem por quê? Qual o motivo das luas caírem? Amor? Então, esse foi o meu vlog de leitura de A Canção dos Dragões Perdidos. Espero que tenham gostado. E eu gostei da leitura, pra mim foi uns 5 estrelas, tá? Sorri, chorei, fiquei chocada. Esse final me chocou, entendeu? E eu tô ansiosa então para a próxima leitura. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e me seguir nas redes sociais também.